Olá para você que está nos acompanhando, seja pela internet, pelo www.tvindaiá.com.br ou então pela gloriosa TV Indaiá no canal 26 UHF. Em breve estaremos na net, estamos aguardando aí mais alguns detalhes técnicos para podermos chegar até você também pela TV a cabo. O Papo Livre está no ar e hoje eu trago duas pessoas queridíssimas, que é a Roseli Filizati e a Érica Barbosa. Elas são psicólogas e são da Realize Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. E nós vamos falar sobre isso, sobre gestão de pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas e sobre coaching. Meninas, o que é esse tal de coaching? Porque a manicure está lá fazendo a unha e fala, o que você faz? Eu faço unha, sou manicure, mas também faço coaching. Que coisa é essa? Conte para nós, que virou moda agora? Virou. Coaching, na verdade, é um processo. Essa aqui, gente, é a Érica e a Roseli é a que está à sua esquerda. Isso. Coaching, Jair, é um processo, né, que tem início, meio e fim, e dentro desse processo é para levar você a atingir algum resultado que você queira para a sua vida. Seja um resultado voltado para a área pessoal, profissional, não importa. Então, o que acontece? Existem hoje, para você ter uma ideia, mais ou menos 50 mil coaches formados no mundo, que atuam, que tem estão ligados a algum órgão de coach, alguma escola, alguma instituição. Mas a formação de coach, como você disse, está na moda, muita gente faz essa formação, só que desse universo de pessoas que se formam, somente 2% atuam efetivamente como coach. Para você fazer coaching, você ser um profissional de coaching, você tem que ter alguma formação? Você tem que ser um psicólogo, um médico, alguma coisa do gênero, uma pessoa do gênero ou não? É assim, olha, o coaching é um processo... Que coach quer dizer treinador? Treinador, isso. É um processo que vai conduzir uma pessoa de um ponto A a um ponto B, né? Que ele define esse ponto com o coach, enfim. Mas para a pessoa trabalhar com esse método, com esse processo, ele pode ser de qualquer área. Entendi. Vamos imaginar o seguinte, um personal trainer, ele pode usar o processo de coaching para fazer com que o seu treinando ali na academia siga as orientações e alcance o resultado que ele pretende alcançar. Entendi. O nutricionista, ele pode usar o processo de coaching para fazer com que a pessoa alcance o resultado que ela quer alcançar em relação ao emagrecimento, aumento de peso, sei lá. Né? O psicólogo também pode usar o processo de coaching, né, voltado mais para a área comportamental, para mudanças de comportamento, para aumento de performance. Né? Então, assim, vários profissionais podem fazer uso desse processo. A grande dificuldade que nós vemos hoje com relação a isso é que pessoas que não estão ainda preparadas para lidar com outras pessoas, porque é um processo, mas você está interagindo com outras pessoas. Né? É a história, eu sou manicure e faço coaching. Né? Essa é a grande dificuldade que a gente percebe que ocorre hoje. As pessoas que muitas vezes não estão preparadas, e não estou dizendo teoricamente ou numa formação acadêmica, mas é numa preparação muito mais ampla. De vivência mesmo. De vivência, de experiência e tal. Que não estão preparadas para lidar com outras pessoas, fazem um curso rápido de coaching e acabam se intitulando, porque não é uma profissão regulamentada. Né? Então, não existe uma formação anterior como exigência, mas existe um mínimo de experiência, né, nessa lida com pessoas, para que você consiga realmente fazer com que o seu coach, que é o sujeito, saia de um ponto e chegue num outro ponto. No objetivo dele. Que é o objetivo dele. Mas é legal a gente deixar claro que o coaching, então, envolve duas situações. Uma é você fazer uma formação em coaching e usar o coaching na sua vivência profissional. Como a Rose disse, né? Você é jornalista, você é dentista, você é médico, advogado, não importa. E você usa o coach como um processo para você melhorar os seus resultados. Agora, uma outra coisa é você ser coach e conduzir um processo porque coach é um processo de aprendizagem, de mudanças e transformações. Então, o que nós fazemos é esse segundo processo. Certo. Nós atuamos
Como coaches, nós conduzimos as pessoas... Vocês são as treinadoras. As treinadoras, Exatamente, exatamente. as treinadoras. Porque, Isso. Eu entendo, que eu tenho observado muito nesse mercadão de Deus aí, as pessoas, todo mundo é coach. Essa brincadeira que a Roseli fala, eu sou manicure, mas também faço coaching. Porque eu vejo muita gente sem preparo, e aí é uma coisa que avacalha o mercado, nivela por baixo. A gente sabe muito bem disso, que nessa área de comunicação, principalmente do jornalismo, tem esse problema. Tem pessoas que falam que eu só faço assessoria de imprensa. Malemar sabe escrever, mas faz assessoria de imprensa. E aí faz mal feito, e aí quem contratou fala, não, isso aí não funciona, isso aí não presta. Denigre a imagem do profissional. Exatamente. Então tem muito, em toda profissão tem isso. Só que é o seguinte, o profissional de assessoria de imprensa, quando ele vai fazendo, ele faz uma caca aqui, uma ali, uma lá, uma rolar, ele acaba sendo, o próprio mercado exclui ele. Mas um processo que você trabalha com pessoas, onde o relacionamento, onde a formação da pessoa está em jogo, eu acho que ele é um pouco mais complicado do que isso. Com certeza. Por exemplo, tem muitos palestrantes, nós fazemos palestra, mas eu não posso dizer, eu sou palestrante, né? Nós fazemos palestras, mas nós não temos uma formação, vamos dizer, nós não vivemos, isso não é o carro-chefe do nosso negócio. Agora, muitas pessoas vão num processo que tem um palestrante lá e num final de semana passam por um processo de alto impacto que o cara está falando que é coach. Isso não é coach, tá, Jair? Quando a gente fala processo de coach, é uma relação individual. É uma parceria. Não é no varejo. Não, o coach é uma relação individual, é uma assessoria onde eu me comprometo com você para ajudar você a atingir uma meta que você queira para a tua vida. Entendi. Então, é uma assessoria pessoal. Existe o coach que trabalha também com times. Então, por exemplo, nosso trabalho em empresas. Quando a gente vai numa empresa, a empresa define que ela precisa melhorar a comunicação com aquela equipe. Tá? Então, a empresa precisa atingir uma meta de venda, mas a equipe não está se entrosando. Então, a gente define uma meta comportamental, para que eles aumentem o desempenho e os resultados na venda, a equipe precisa melhorar a comunicação. Então, existe todo um trabalho de levantar exatamente o que é comunicação para aquela equipe, os indicadores, o que vai estar indicando, quais os comportamentos que cada um vai ter para atingir aquela meta. Então, veja bem, a meta é coletiva. Todo mundo tem que melhorar a comunicação. Só que é feito um trabalho individual. O proprietário da empresa chama, contrata o sujeito e fala assim, olha, você tem que atender bem o meu freguês. Agora, o conceito de atender bem, de um necessariamente é do outro. Exatamente. E às vezes a pessoa que foi contratada atende a pessoa de um jeito que ela julga ser um bom tratamento, porque ela está acostumada na casa dela ser tratada daquele jeito e ela acha que aquilo é bom, quando na verdade aquilo está muito aquém do que deveria ser para o nível mínimo de atendimento de uma loja. Então, tá aí, ó, quer, não quer, é isso aí. Quer dizer, claro, casos e casos, estou dando um exemplo extremado aqui, mas aí ela começa começando pelo conceito, o que é bom, o que é bem para aquela empresa. E nós começamos definindo assim, Jair, o que você quer. Né? Então, foi feito um estudo... Ganhar na Mega Sena, assim, vale? Olha, a Mega Sena, eu não... Se vocês souberem, vocês me avisam, eu vou ser o segundo a saber. Mas a Mega Sena não é feita para a gente alcançar, para a gente ganhar, para a gente atingir. Então, o coach trabalha com metas que sejam atingidas. Não, mas é super interessante que você fala. Não, mas é super interessante. Por quê? Porque tem dois tipos de objetivos só. Que é impossível de ser atingido, que você nunca vai atingir. Mas outros que são atingíveis. Então, só existem esses dois tipos. Nós atuamos no que é possível. No que é possível atingir. Agora, veja bem, tem coisas que você sabe o que você quer e você sabe como você vai atingir. Então, você está aqui, igual a Rose falou, você está no estado A e você quer chegar no estado desejado. Então, você sabe o que você quer e como chegar lá, vai e faz. Você não precisa de coach. Coach é quando você tem um desafio, algo que você queira atingir, que seja desafiador para você, mas de alguma forma, nesse meio do caminho, né, você não sabe. Imagina uma ilha. Bom, tá? Então, nós estamos aqui e a ilha está na nossa frente. E nós estamos aqui e nós queremos chegar até a ilha. O coach, ele sabe o caminho.
né? Ele tem dentro desse processo, para chegar na ilha, ele tem os métodos, ele tem as ferramentas, ele conhece de gente, como a Rose ressaltou, né? E então, assim, tem todo, ele já passou por ali várias vezes, então ele te conduz, ajuda você a chegar lá, né? Fazendo essa analogia, foi feito um estudo, que eu gostaria de falar que foi bem interessante, que se eu fizesse um desafio, perguntasse para quem está ouvindo agora, você tem uma meta? Você tem uma meta? Né? Você tem uma meta? A maioria das pessoas vão dizer que tem uma meta. Mas não sabe bem o que é. Mas não sabem o que é. Então, o que é uma meta? Foi feito um estudo em Harvard, na década de 70, 80, que eles entraram em Harvard, numa equipe de universitários e perguntaram, vocês têm uma meta? A maioria levantou a mão. Aliás, quase 100%, vamos dizer que 100% levantou a mão. Ah, tá. Então, continue com a mão levantada quem tem uma meta por escrito. Metade já baixou a mão. Agora, essa meta que está por escrito tem data para acontecer? E é específica, né? E ela está no sentido positivo. O que é um sentido positivo? O que você quer e não o que você não quer. Porque quando a gente fala em meta, tem muita gente também que confunde. Fala assim, eu não quero mais brigar com meu marido, com meus filhos. Eu não quero mais fumar. Não, isso é negativo. É negativo. Então, isso, na verdade, não é bem uma meta. Não né? é uma meta. Então, tem todo um trabalho em cima de definir o que é uma meta. Né? É no sentido, o que você quer. E tem que estar por escrito, tem todo um trabalho aí que a gente não vai entrar em detalhe, mas confia. Tem que estar por escrito, tem que ter data, tem que ter prazo e tem que ser muito específico para acontecer. Então, vamos imaginar que eu sou um gênio, eu chego aqui e falo, qual que é a sua meta? Aí você fala, minha meta tá no topo de uma organização bem-sucedida. Eu, como gênio, posso entender um monte de coisa. O topo de uma organização bem-sucedida. Eu já comecei a lembrar daquelas piadinhas sacanas de gênio. Né? Eu posso colocar você, por exemplo, no telhado. Você não está no topo? Uhum. Eu posso colocar... Não, mas eu não quis dizer isso. Eu quis dizer né? Lá em cima está coordenando uma organização bem-sucedida. Ok, vou colocar você para coordenar o PCC. Não é uma organização bem-sucedida? Né? Então, é muito específico. Você quer ganhar quanto? Você quer fazer o quê? O que exatamente você quer melhorar para a tua vida? Então, o processo de coaching, ele começa exatamente com isso, com a definição clara da meta. Da meta. Gente, eu estou conversando com a Roseli Filizati e com a Érica Barbosa. Elas são psicólogas e coaches, estão explicando para nós o que é o coaching, né? Que não é aquela história que, eu faço coaching, não é bem isso. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua um papo gostoso com elas aqui, não saia daí. De volta com o nosso Papo Livre, Roseli Filizati e Érica Barbosa, duas psicólogas. E antes da gente voltar no assunto que está super interessante, a questão do desenvolvimento de pessoas, coach e tudo mais, essas duas figuraças aqui, elas têm a Realize Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, que é uma empresa focada em treinamento, palestras, coaching, como elas já falaram no começo do programa, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas elas têm uma história muito interessante. 15 anos de empresa, elas se conhecem há 20. E onde é que vocês se conheceram, Roseli? Então, o que aconteceu? Nós nos conhecemos na fila para fazer matrícula para a faculdade. Caraca! Uma na frente, outra atrás, a gente conversou ali e tal. Quando a gente chegou para a primeira semana de aula, nós caímos na mesma sala. Como a gente já se conhecia, entre aspas, que tinha se visto na fila, nós sentamos juntas. E nós começamos uma amizade ali, estudamos os 5 anos juntas, as duas já trabalhávamos na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, e aí no último ano de faculdade nós saímos dos nossos trabalhos e fomos abrir a Realize. Que legal, que bacana. Reabrimos a Realize, então assim, nós trabalhamos com a Realize há 15 anos, mas nós já trabalhamos juntas há 20 anos. Carambola, E é uma farra, né? Porque as duas são super divertidas e super profissionais. Agora, eu quero, voltando, vamos retomar um pouquinho essa... Vocês são docentes também? Dão aula? Sim, na pós-graduação MBA, isso. Que bacana. Na área de gestão também. Na área de gestão de também. pessoas, e eu leciono também na psicologia. Bacana. E vamos retomar, então, essa questão do coach, mas antes eu quero entender o seguinte.
vocês trabalham com palestras, treinamento e coaching. Como é que vocês são? É um tripé que vocês alavancam o trabalho de vocês. Como é que é isso? Esse tripé, nós trabalhamos de acordo com a necessidade do cliente. Tá. Né? Então, às vezes é necessário a gente trabalhar a palestra, às vezes o treinamento e às vezes o coaching. E às vezes os três juntos, uma dupla, depende da meio necessidade. Que inspiração. Porque a palestra inspira, né? O treinamento passa conhecimento e o coaching desenvolve a pessoa. Então, às vezes, ele não consegue atingir os resultados que ele pretende porque ele ainda não tem conhecimento necessário. Então, a gente precisa colocar um treinamento, por exemplo. Não é? Então, de acordo com um levantamento de dados que nós fazemos, um diagnóstico que nós chamamos de assessment, nós identificamos o que é necessário para aquela população, aquele público, aquele sujeito, aquela empresa. E, em cima disso, a gente define quais ações são mais estratégicas para conseguir atingir o resultado. Érica, fala para mim, quando a gente fala em meta, a gente fala num objetivo. Isso. Esse objetivo, ele é um objetivo externo, mas aí antes disso tem alguns pormenores, né? Para chegar lá, como é que eu faço? Tem que ter outros quereres também? A meta, a gente entende assim, Jair, que ela é externa e ela é o ter, o que você quer ter, ponto. Definiu, só que por que você não tem isso que você está almejando para a sua vida? Depois de definir todos aqueles conceitos que a gente falou, que está por trás de definir uma meta específica, objetivo e tudo mais. Porque antes de você ter, você tem que fazer algumas coisas que você não está fazendo hoje. Então, pense em algo que você nunca fez, mas que se você faria, iria te aproximar da meta. E pense também em coisas que você tem que parar de fazer para você chegar na tua meta. Então, antes de ter, você tem que fazer. E antes de fazer, você tem que ser. Então, a gente trabalha esse ser, né? Se você não tem, e aí é interno, se você não tem esse algo externo, é porque você realmente não está pronto para atingir isso daí. Então, não é só, a meta parece uma coisa fria, né? Que é uma coisa só externa, é um objetivo externo. Não, a gente trabalha, o coach, ele é um método muito legal, ele realmente é transformador, porque quem passa por um processo de coach, ele aprende que atrás de uma meta tem outras coisas que a gente trabalha no processo. Tá? Até fazendo essa mesma brincadeira da história da Mega Sena, que nem o cara fala assim, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Você jogou, não. Não vai ganhar nunca. Tem que ter noção. Né? E por que você quer ganhar na Mega Sena? Né? Então, por que isso é importante para você? O que você vai conquistar quando você atingir essa meta? Então, se você não entende isso e a gente não trabalha isso, você nunca vai atingir isso daí. Então, envolve motivação, envolve questões que falam de valores, que é algo mais precioso que a gente tem na vida. A nossa missão. Então, assim, a gente tem 2 dias que marcam efetivamente a vida da gente. Quando a gente nasce e quando a gente descobre a nossa missão. Por que a gente está aqui no mundo? Então, o coach trabalha tudo isso daí. Então, falando em missão, em desenvolvimento, como é que é isso? Como é que vocês sentem isso nas pessoas hoje, nesse mundo louco que a gente vive? Vocês que são dessa área, vamos dizer assim, de humanas, assim, muito, muito humanas mesmo, como é que é a cabeça dessas pessoas nesse mundo cada vez mais competitivo, mais complicado? Eu entendo que as pessoas talvez tenham perdido um pouco o foco desse ser, né? Elas estão muito preocupadas com o ter. E aí elas acabam se desgastando muito, gastando muita energia, trabalhando o tempo todo em busca do ter. E ela esquece o que está levando ela de fato a esse desejo. Né? A essência, os valores, as crenças que ela tem, elas acabam deixando de lado, né, para buscar ter recursos, porque a mídia prega isso muito o tempo inteiro. É uma sociedade extremamente para você ser feliz, né? você tem que ter. Para você se realizar no casamento, você tem que ter. Tudo você tem que ter. Né? Então, ele acaba esquecendo isso, de uma maneira até inconsciente, eu entendo. Isso gera um desgaste emocional muito grande,
uma perda de direcionamento. E às vezes ele se cansa muito porque ele está trabalhando demais para ter, mas como isso não faz um link, não se une ao ser, aos valores que ele tem, aquilo que ele deseja de fato, no íntimo dele, ele não entende por que ele está passando por aquele processo. E aí fica desgastante. Vou usar um exemplo simples, nós que lecionamos, tal, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma faculdade, ela passa por um processo, né, que é desgastante, porque ela não tem tempo para dormir, não tem tempo para namorar, não tem tempo de lazer, não tem dinheiro, tal. Se ela entender que isso faz parte de um objetivo maior na vida dela, esse processo vai ficar menos desgastante. Fica mais leve. Fica mais leve. Fica tudo mais leve. Então, eu acho que a gente trabalha muito nessa coisa assim do apagar incêndios, do correr atrás, entendeu? O tempo Vida de bombeiro. inteiro. Vida de bombeiro. Né? E isso gera um monte de outros problemas, porque a pessoa nunca está satisfeita, nunca acha que é suficiente. O mercado também nunca acha que é suficiente. E gera todos esses problemas que nós temos aí. Você falou de uma coisa interessante sobre motivação. Quando uma pessoa tá com o teu objetivo, tal, mas ele faz, e ele acaba não tendo a recompensa, ou essa recompensa sendo muito difícil para chegar. E aí a motivação, como é que faz? Então, a motivação é energia. É uma energia interna que te leva a fazer alguma coisa. Mas o que acontece? Não adianta você ter energia e tá sem foco. Não tem problema. Não tem direção, você não sabe exatamente onde você quer ir. E não adianta você saber onde você quer ir se você não tem motivação. Por isso que a gente trabalha, o foco é a meta, vamos dizer, é onde você quer chegar. E a gente vai te ajudar até lá. Mas existem outras coisas. Então, qual é a energia? O que realmente te move para você chegar até lá? É isso que a gente trabalha em coach, tá? Então, é muito específico o processo de coach. A gente te ajuda a atingir uma meta. Só que ele é um processo que, como ele é um trabalho de autoconhecimento, você atinge qualquer outra meta na tua vida. Você está pronto, depois que você passa de 10 a 12 sessões, a atingir outras metas, porque você aprendeu o que está atrás, o que te move, o que dá essa energia para você. E que, no fundo, vários componentes existem para que essa energia exista. Mas, vamos no núcleo? São os valores. Né? O que é importante para você, o que você mais valoriza na sua vida, o que você realmente não abre mão. Os valores, eles são componentes da motivação, eles são componentes da sua missão de vida. Então, a gente faz um trabalho muito sério, muito forte de valores. Né? Essa semana, por exemplo, eu tenho uma coach que ela está fazendo um trabalho para a carreira dela, transição de carreira, enfim. E ela falou assim para mim, nossa, e ela começou a escrever. Ela também escreve ela voltou a escrever e relatar. Ela mostrou para mim algumas coisas que ela escreveu sobre o processo de coach. E ela falou como foi forte, como foi importante a sessão de valores. Eu nunca imaginei que fosse tão importante na minha vida. O que são valores? São algumas palavrinhas que definem a gente, né? Honestidade, responsabilidade, desafio, é fama, é sucesso, é reconhecimento, mas cada um de nós temos uma hierarquia, né? Alguns valores que definem a gente. A gente tem mais ou menos de 3 a 5 valores que regem toda a nossa existência, você sabia? E esses valores, além de ter 3 a 5, eles estão em ordem de hierarquia. Então, nós temos um valor que realmente comanda todo o resto, e segundo esse. Então, você descobrindo isso, você entende porque, o que motiva, o que não motiva, o que leva você a tomar uma atitude ou não, enfim. É muito legal. Bacana mesmo. Bom, quem quiser saber mais, pode entrar em contato com as meninas aqui pelo contato @realizedesenvolvimento.com.br. Está aparecendo no seu vídeo aí. Telefone 199-808, é isso? 7287 ou 99401-1155. Eu vou repetir, 988, de volta, tem tanto 9 agora, esse negócio de 9 baralha a gente, é 99808-7287 e 994, esse 9 de novo aqui, 99401-1155. Contato @realizedesenvolvimento.com.br. Roseli e Érica, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-las aqui. Volte outras vezes para a gente falar
sobre esse assunto que eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou tanto quanto eu. Muito Obrigada obrigada pela oportunidade. E posso relatar um finalzinho, contar uma historinha para o pessoal que está em casa? Deve. Então tá, quando tinha um viajante e ele precisava chegar num lugar, só que onde ele estava e para atravessar, chegar no destino dele, tinha um rio, então ele teve que pegar um barquinho, né? E ele atravessando o rio, ele percebeu, falou para o barqueiro, nossa, eu estou percebendo que nas duas pás tem alguma coisa escrita, o que está escrito aí? Aí o barqueiro disse, olha, nenhuma tirou uma pá e estava escrito foco, né? Então, você não chega a lugar nenhum se você não sabe exatamente o que você quer, aonde você quer chegar para a tua vida. E colocou a pá. Mas não adianta você ter foco se você tirou a segunda pá e mostrou o que estava escrito. E era acreditar. Né? Você não chega a nenhum lugar se você não acredita em você, que você tem todas as condições de chegar lá. Então, a gente trabalha com isso daí. Tá bom? Certo. Então, realize. Realize. Tenha foco e acredite que você pode chegar lá. Muito mais do que você está imaginando. Legal. Foi um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz. E não esqueça de acompanhar a nossa programação também pela internet, www.tvindaiá.com.br. Nossa programação em tempo real acontece ali diariamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Fui!